Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar falando hoje sobre o capítulo 9, Radiações e suas aplicações, onde nós estamos estudando as aplicações das radiações, da luz visível e das ondas sonoras eletromagnéticas que nós vimos no nosso dia a dia. Trabalhando esses conceitos, a gente começa a trabalhar o conceito de onda, certo? O que seria uma onda? Uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço. As ondas elas podem ser ondas mecânicas, por exemplo, quando a chuva cai na superfície de um lago, a gente percebe aqui a formação dessas ondas, ok? A gente vê bem direitinho aqui a formação, então a gotinha cai e ela vai vibrando. E o que seriam essas ondas? Essas ondas mecânicas são ondas que se propagam através de um meio material. Que meio seria esse? Um meio sólido, como por exemplo a corda, que a gente vê aqui. Então, se a pessoa começa a balançar a corda nesse sentido aqui, a onda vai se propagando em toda a extensão do sólido, certo? A corda, o líquido, como a gente vê a água, ou mesmo em meio gasoso, como o ar. Então, como eu estou falando aqui, você ligou esse ao som, eu falo, vibra as caixas, formam as ondas, que vai chegando até você o som, a partir de um meio físico, um meio material, que no caso seria o ar. E quais são as características dessas ondas? Ok? Essas ondas, elas, como a gente já percebeu aqui, vamos analisar essa figura aqui da corda para nos dar um exemplo. Ela vai ser formada de regiões mais altas, essas regiões mais altas, que nós vamos chamar de cristas, certo? Essa parte aqui, crista. Regiões mais baixas aqui, que nós vamos chamar de vales, crista, vale. E a distância entre uma e outra, certo? A distância entre uma crista ou um vale em relação à posição de equilíbrio é chamada de amplitude da onda. Então, veja, aqui seria o equilíbrio no centro da onda, certo? Então, esse espaço do centro para a crista ou do centro para o vale, nós vamos chamar de amplitude da onda. Ela corresponde ao deslocamento máximo de um ponto em relação à sua posição de equilíbrio. Ok? No caso, quando a distância percorrida entre a onda começa a se repetir, é porque está ocorrendo uma oscilação completa. Então, esse valor pode ser obtido entre duas cristas ou entre dois vales. Certo? Então, aqui, entre dois vales ou duas cristas. E nós vamos chamar isso de comprimento de onda, que pode ser representado pela letra grega lambda, minúscula, tá? Que é esse sinalzinho aqui. Vou aumentar para vocês, tá? Esse sinalzinho aqui que é o lambda. Então, para a gente compreender, recapitulando, nós temos aqui a formação da onda, certo? O equilíbrio, que é o centro aqui, o equilíbrio. Na parte superior, até chegar ao equilíbrio, a gente tem aqui na parte superior as cristas, crista. Abaixo, o vale. A posição de equilíbrio. A distância daqui entre uma crista e a posição de equilíbrio, ou entre o vale e a posição de equilíbrio, nós temos a amplitude. E a distância, no caso, a onda vem, vai, então ela oscila. Então, ela completa aqui, o movimento. Nós vamos chamar de comprimento de onda, que a gente vai representar pela letrinha grega lambda. E a amplitude é justamente isso. A amplitude ela pode ser
menor ou maior. Depende da frequência que a gente vai falar agora, depende desse período e da frequência dessa onda. Então, o tempo gasto para realizar uma oscilação completa, então quando ela oscila de forma completa, ó, daqui para cá, ó, aqui para cá, para um ponto da corda subir até uma crista e descer até um vale, e então voltar à sua posição de equilíbrio, é chamado de período. E a frequência de uma onda é o número de oscilações completas que cada ponto realiza por unidade de tempo. A unidade do Sistema Internacional de Unidades é o Hertz, que significa ciclos por segundo. Então, cada ciclo por segundo vai dar o que nós chamamos de frequência. É comum a gente usar os múltiplos, kHz, vale 1000 Hz, 1 MHz, que vale 1 milhão de Hz, 1 GHz, que vale 1 bilhão de Hz. Tá? Então é legal, é interessante a gente compreender bem direitinho aqui, certo? Essas variações desses múltiplos da unidade de frequência de uma onda. Bem, essa relação que se faz é bem simples. Então, o período, certo? É o tempo gasto para realizar uma oscilação completa, ou seja, de um ponto da corda subir até uma crista, descer até um vale e voltar à sua posição de equilíbrio. Então, se a gente for analisar aqui, ó, começa, né? Certo? Então, ela chegou na crista e chegou aqui no ponto de equilíbrio. Então, daqui novamente, ó, até ela chegar justamente a crista e o vale. Pronto. Então, daqui até aqui, nós temos o que nós chamamos de período, que é o tempo gasto para realizar essa oscilação completa. No caso, a frequência é quantas vezes isso vai se repetindo por unidade de tempo. Então, a frequência é 1 sobre o período. O que é isso? É uma vez que essa oscilação ocorre pelo período, que é a unidade de tempo, certo? Quanto tempo ela vai gastar justamente para dar essa completo, essa oscilação completa? Quanto tempo? Isso é o que nós chamamos de frequência. E o período é 1 sobre frequência, certo? Que a gente vai saber também quanto ela vai se desenrolar ao passar do tempo. Cada tipo de onda tem uma velocidade de propagação diferente. As ondas sonoras, por exemplo, que nos permitem ouvir, se propagam no ar a 15 graus centígrados com velocidade de 340 metros por segundo. Então, você entende, ó, 340 metros por segundo. Já a luz visível, que nos permite ver os objetos, e as outras radiações eletromagnéticas que vamos estudar ainda neste capítulo, tem velocidade bem maior, cerca de 300 mil km por segundo no vácuo. Então, a gente já adianta isso, né? Então, a luz visível e as ondas, as radiações eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam no vácuo. Diferente das ondas mecânicas, que precisam de quê? De um meio material, sólido, líquido ou gasoso, ok? Ondas transversais e longitudinais. Então, no primeiro caso que a gente viu na corda, numa direção, a gente oscila sempre numa direção que é perpendicular à direção do pulso, né, que a gente vai dando. Esse tipo de onda é por isso chamada de onda transversal, certo? Sempre no meio perpendicular à posição de propagação. Já no caso, a onda longitudinal, no caso, cada ponto de uma mola, por exemplo, também oscila, só que para frente, para trás, na mesma direção de propagação de energia. Formam-se regiões em que a mola está mais comprimida e regiões em que a mola está mais estendida.
Cada parte da mola oscila na mesma direção de propagação dos pulsos. Esse tipo de onda é chamada de longitudinal. As ondas sonoras, como veremos a seguir, são desse tipo. Então vejam só. Quando a gente faz um estímulo numa mola, o que acontece? Tá vendo aqui, certo? A transversal, ela vai fazer justamente isso. Então vai ocorrer justamente, ó, na vertical aqui. E quando a gente tem uma onda longitudinal, ela tipo, a gente comprime, aí comprime essa parte, aí descomprime, aí vai comprimindo a outra parte, vai comprimindo até chegar no seu estado final, até se propagar completamente. Certo? Então perceba que é justamente isso, ela comprime aqui, aí ela abre, depois comprime do outro lado. Certo? Então ela vai ter espaços, como foi falado, ó, propagação de pulsos no comprimento dessa onda. Vamos falar agora mais sobre as ondas sonoras, já que esse é um tipo de onda sonora. Então, as ondas sonoras, elas se propagam por um meio físico, não é isso? Elas propagam a partir das vibrações dos corpos, lâminas, membranas, cordas. Então, quando o cara aqui, ó, a percussão, né, o tambor, vibra as membranas do instrumento, tanto que a gente fala até membrana assim, e realmente muitas vezes é pele, né, animal ali batendo no tambor. E aí, quando bate, ela vibra e essas ondas se propagam, né, a vibração desses átomos e moléculas, né, que estão sendo vibrados ali, que chama essa fala de vibração, se propagam no ar ou de outro meio material. No vácuo, portanto, essas ondas não podem se propagar. Então, veja uma onda mecânica, certo? Não vai se propagar no vácuo. Ela se propaga a partir do meio material. Então, para eu escutar, ter uma onda sonora ali, há uma necessidade de ter o ar, de ter um meio material, certo? Então, essas ondas se propagam pela vibração de átomos e moléculas do ar ou de outro meio material. Você pode fazer a seguinte experiência. Olha que experiência bem interessante. Você apoia a extremidade de uma régua de metal ou plástico duro na borda de uma mesa. Então, aqui como foi feito aqui, ó, certo? Você irá observar que os sons podem ficar mais ou menos intensos depois, pois quanto maior a amplitude da oscilação, maior a intensidade do som. Então, você vai apoiar aqui, ó, na mesa, entre o livro, e na outra ponta você vai dar os estímulos, certo? E você vai ver o barulho que ela vai fazendo, porque ela vai vibrar. Ao vibrar, ela vai emitir justamente fazer o quê? Vibrar as moléculas e os átomos que estão no ar e vai produzir o que nós chamamos de onda sonora. Alguns sons são mais agudos, outros são mais graves. Pois quanto maior for a frequência, mais agudo é o som. Quanto menor for a frequência, mais grave é o som. Quanto maior for a frequência, tá vendo? Quando a gente amplia a nossa boca, né, a nossa fala, ela é toda voltada para essa questão dos sons, o movimento da nossa boca, o ar que sai dos nossos pulmões e vibra nossas cordas vocais. Tudo isso vai nos dar esse som mais agudo ou mais grave, dependendo justamente da frequência da onda. Quando dedilhamos uma corda de violão ou um elástico bem esticado, ainda fazemos vibrar uma membrana de um instrumento de percussão. A vibração da corda do elástico ou da membrana faz oscilar os gases do ar, que estão próximos. Esses gases interagem com os vizinhos, fazendo oscilar também e assim por diante. Então, muito lindo o instrumento de corda, de tambor. Então, quando a gente dedilha ali, ele vibra as moléculas do ar, né? A gente já estudou na primeira parte falando sobre química, e aí vai chegando até a vibração nos nossos ouvidos, ok? Então, surgem assim regiões em que o ar está mais comprimido
isto é, em que os gases do ar ficam mais próximos uns dos outros e regiões em que os gases do ar ficam mais afastados uns dos outros. São as regiões de compressão e rarefação. Compressão e rarefação. Onda de pressão do ar é maior, onde a onda da pressão é menor. Ok? Aqui, por exemplo, nós temos um tamborim, né? Ó. A pessoa bate, aí é uma compressão, refração. Compressão, refração. Compressão, refração. Compressão, refração. Ok? Aqui está falando na representação esquemática da vibração da membrana de um pandeiro, produzindo ondas sonoras que se propagam pela vibração de gases do ar. Muito interessante, né, pessoal? Muito interessante. No alto-falante, certo? A velocidade do som depende do meio em que ele se desloca. Quanto mais elástico e mais denso for o meio, maior a velocidade do som. Por isso, a velocidade é geralmente maior nos sólidos que nos líquidos e maior nestes que nos gases, incluindo o ar. No ferro, por exemplo, o som se propaga a 5.130 metros por segundo, na água 1.450 metros e no ar 340 metros por segundo. Esses valores são aproximados e variam com a temperatura do meio com o qual se propaga o ar. Aí veja aqui a representação esquemática de ondas provocadas pela vibração da membrana de um alto-falante, certo? Então, aqui, ó, tem toda a questão do alto-falante, ele vibra e vai, ó, a onda passa e vai se propagando no ar, em momentos onde há compressão e rarefação, ok? Bem, pessoal, por hoje nós vamos encerrar aqui, certo? Falando hoje das ondas sonoras. Fiquem atentos que eu vou passar para vocês atividades, certo? Lá no Google Classroom. Um grande abraço, até a próxima!